Rapaziada, finalmente chegou. Estamos oficialmente vivendo mais uma Copa do Mundo. Mas e aí, você já tá no hype pra Copa ou não tá nem ligando? Como faltam poucos dias para o início da Copa, nesse vídeo eu vou te mostrar todos os estádios que serão usados na Copa do Mundo de 2022. Mais conhecido como o Ano do Hexa. Dia 20 de novembro agora começa a Copa do Mundo FIFA 2022 e pela primeira vez ela será realizada no Oriente Médio, mais precisamente no Catar. Aliás, é justamente por ser no Catar que a Copa vai ser disputada no fim do ano e não no meio do ano como estamos acostumados. É porque lá é muito quente. Apesar de ser um país pequeno, todo mundo sabe que o pessoal de lá tem muita grana. Eles são dono, por exemplo, do PSG, para se ter uma ideia do dinheiro que eles têm. Por isso, todos os estádios construídos para esta Copa, além de incrivelmente lindos, são muito tecnológicos. A partida de abertura entre Catar e Equador acontece no estádio de Al Bayt, um dos estádios mais lindos do mundo. Ele se parece com uma tenda. Com uma capacidade para 60 mil pessoas, ele não tem essa forma por acaso. Este formato de tenda é uma espécie de homenagem aos povos nômades milenares que vivem na região. Até o nome desse estádio é uma homenagem a essas tendas, que se chamam Bait al-Sha'ar. O estádio tem teto retrátil e refrigeração interna, que é como se fosse um ar-condicionado gigante. Após a Copa do Mundo, metade dos assentos deste estádio, ou seja, 30 mil lugares, serão doados para outros países mais pobres, para que eles possam reaproveitar da maneira que quiserem. O próximo estádio é o Al Thumama, um estádio igualmente lindo. A sua fachada em branco lembra uma espécie de renda, e faz todo sentido, até porque esse design é inspirado numa vestimenta típica do Catar, muito usada pelos homens daquele país. É a gafia, que é feita de crochê. Por dentro, o estádio é mais bonito ainda, com uma capacidade para 40 mil pessoas, que também serão reduzidas para 20 mil após a Copa. Agora vamos falar do Al Janoub, um estádio construído na cidade de Al Akra, ao sul de Doha. Nessa cidade, existiam muitos pescadores que viviam da pesca de pérolas, e foi inspirado nos barcos que eles usavam que o design desse estádio foi projetado, por isso ele tem essa forma diferentona. Além deste formato por fora, por dentro ele ainda continua com as referências. As cadeiras do estádio, por exemplo, são nas cores azul e branco e tem desenhos de ondas. Este estádio também possui teto retrátil e refrigeração. Com 40 mil lugares, ao final da Copa, ele também irá perder a metade e ficará com 20 mil. Neste estádio acontecerão 7 jogos, 6 da fase de grupos e 1 das oitavas de final. Com a capacidade de 40 mil pessoas, o estádio Ras Abu Aboud sediará 7 jogos, e ele é um dos estádios mais diferentes de todo o mundo. Ele é feito de containers e blocos modulares, e o mais incrível, ele será totalmente desmontado depois da Copa. E eles pretendem levar esses containers e reconstruir o estádio em outro país do mundo. Aliás, eu até lembrei de uma coisa aqui. Esse estádio pode muito bem servir de exemplo para futuras sedes da Copa, e até para as que já foram, como o Brasil, que construíram verdadeiros elefantes brancos, que ficaram totalmente sem uso ou subutilizado. Agora nós vamos falar do Al Rayyan, mais um estádio com 40 mil pessoas de capacidade. Antigamente, no local desse estádio, existia um outro, que pertencia ao time do Al Rayyan. Assim como os outros estádios, esse também faz referência à cultura local e do povo daquele país. A fachada desse estádio é composta por elementos e formas típicas da cultura do Catar, além de painéis iluminados. Aí também ocorrerá jogos da fase de grupos e um jogo de oitavas de final. E só para não ser diferente dos outros estádios, este também terá sua capacidade reduzida, mas o controle dele passará para a mão do time da cidade, que era dono do antigo estádio que ficava no mesmo local. E na cidade de Al Rayyan, do mesmo nome do estádio que eu acabei de falar, fica outra sede desta Copa. É o Estádio da Cidade da Educação. Esse nome vem do local onde ele fica. É uma espécie de distrito na cidade, que é um centro de estudos e pesquisa, onde tem muitos laboratórios, muitas universidades, e vivem muitos pesquisadores do país e do mundo todo. Por isso a arena foi batizada com esse nome. Esse estádio mescla uma arquitetura clássica islâmica com elementos muito modernos, com formas de diamante, por exemplo. Além disso, a sua fachada reflete a luz do sol durante o dia. Sua capacidade também é de 40 mil lugares, que mais uma vez será reduzida pela metade no final da Copa. Este estádio já receberá jogos mais importantes. Além da fase de grupos, lá também ocorrerá jogos da oitava e quartas de final. Agora vamos falar do Estádio Internacional Khalifa, talvez o mais importante daquele país até agora, inaugurado em 1976. Este estádio já foi palco de muitas decisões e muitos jogos importantes, como a Copa da Ásia de 2011, por exemplo,
E aquele Mundial de 2019. É este mesmo que o Flamengo jogou a final contra o Liverpool. Isso quer dizer que o Everton Ribeiro, que foi convocado, já conhece esse estádio, porque ele estava no Flamengo em 2019. O Estádio Califa já está reformado para a Copa desde 2017, 5 anos antes. Assim como os outros estádios, ele é muito moderno e também conta com refrigeração. Sua capacidade é de 40 mil pessoas e ele receberá jogos da fase de grupos, oitavas de final e o jogo que ninguém quer jogar, a disputa pelo terceiro lugar. Agora finalmente chegamos no estádio da grande final. É o Lusail Stadium, ou Estádio Lusail. Esse estádio fica na cidade de Lusail. Aliás, essa cidade de Lusail foi construída do zero. E até ela ficar pronta em 2030, ela será uma das cidades mais modernas e futuristas do mundo. Esse estádio é o que vai receber mais jogos da Copa. Além da grande final, ele ainda recebe jogos da fase de grupo, oitavas de final, quartas de final e semifinais também. O Lusail tem capacidade para 80 mil pessoas, e sua aparência faz uma alusão a peças usadas no país, como vasos e tigelas. Tudo bem pensado com esse tom de dourado que faz dele um dos estádios mais lindos de todo o mundo. E sabe como ele vai ficar mais lindo ainda? Só no dia 18 de dezembro, quando o Brasil jogar a grande final da Copa e trazer o Hexa para casa. E aí, qual estádio você gostou mais? Comente aí, qual é o seu preferido? Aliás, você acha que o Brasil vai trazer o Hexa? Tá no hype ou não? E antes de ir embora, mete o dedo no like e se inscreve no canal. Bora chegar a 1000 inscritos. Fui!